O mais provável plano da Uber, né? Já conhecido, e que a gente já tem noção, e que muitos dos novos motoristas, não precisa nem ser tão novo assim, os últimos 2 ou quase 3 anos, né, os motoristas que entraram não têm nem noção do quanto a Uber já foi interessante, do quanto a Uber já pagou de uma forma razoável os seus motoristas, tá? E possivelmente ela está resgatando esse plano para resolver um problema gigantesco que ela mesma criou, tá? Os motoristas não estão aceitando corridas, tá? E não é só por conta dos valores. É por conta de segurança, é por conta de distância, é por conta de tempo dentro de uma corrida, possibilidade de ficar trancado no trânsito. Mas o principal foi a mudança que ela fez aí em grande parte do país nos últimos 2 meses, eu diria, para dar uma arredondada, tá? Teve locais que foi há mais tempo, teve locais que foi mais recente. E as corridas todas, praticamente todas, se transformaram em corridas de 1,5, 1,10, o KM, 1,20, 1,30 em São Paulo, que ainda se mantém um pouquinho mais alto, mas também caiu para a galera de lá, que é a prioridade da Uber, parece que é lá mesmo, São Paulo, Rio de Janeiro ali, que é onde a gente sabe que o coração do país bate mais forte, vamos dizer assim, né? Porque tem muito mais gente por ali. Então o que está acontecendo? Vocês mesmos, se olhar no aplicativo de vocês, vocês não conseguem mais aceitar todas as suas corridas, né? Todas não, já nunca aceitaram todas, mas antes era 1, 2 a cada 10. Hoje em dia dá 1, 2 a cada 20, a cada 30, a cada 40 corridas para te conseguir aceitar, para te conseguir ter algum lucro. Ou seja, os números estão mostrando para o aplicativo mesmo, tá? Que os motoristas não estão aceitando corridas de forma alguma, porque não tem como aceitar essas corridas podres que estão tocando. Outra coisa que tu pode notar no teu aplicativo, cada vez as viagens estão tocando numa distância mais longa para tu ir buscar. E cada vez menos a Uber está pagando por essa distância mais longa para tu buscar. E quanto mais longe o motorista tiver que ir buscar o passageiro, mais a Uber vai tentar desembolsar para fazer com que tu vá. Ou seja, para o sistema funcionar bem, o ideal são os motoristas que estão próximos daquele passageiro que está solicitando a corrida aceitar a corrida. Só que tá ridículo os valores, a ponto de tu não conseguir, nem valer a pena ligar o carro, na verdade. Então, o problema que a Uber tem hoje é fazer os motoristas aceitarem as viagens de qualquer forma. Tem que fazer e tem de preferência que eles não mexerem nos valores das viagens, porque é isso que eles querem. Eles estão tirando daí o plano que eles vão implantar tão logo, e é o que eu imagino que vai ser informado dia 10 para a galera que vai lá nesse evento da Uber no dia 10, tá? Que é 5 dias antes da paralisação, tá bom? Então, para vocês entenderem, a gente tem que voltar um pouquinho para trás e entender o que o Clube 6 Estrelas dava, para quem não tem nem noção do que é o Clube 6 Estrelas, tá? Tinha 3 categorias o Clube 6 Estrelas: bronze, prata e ouro. Não era platina, diamante, essas coisas todas assim. Era bronze, prata e ouro, pelo que eu me recordo bem, tá? A categoria mais alta, ela te dava 20% de todas as corridas que era o ouro. Porém, tu tinha que ter uma taxa, uma nota acima de 4,95 a nota, tá? Tinha que ter uma taxa acima de taxa de aceitação, se eu não me engano, era acima de 90% ou 80%, alguma coisa assim. E o cancelamento 5% ou 10%. É difícil lembrar porque já faz um tempinho, mas era mais ou menos isso. Ou seja, era muito difícil de tu conseguir atingir esses números. Na época era mais difícil a nota, acima de 4,95. Os passageiros eram mais exigentes, né? A Uber fazia propaganda melhor, a qualidade do serviço era outra, então o mais difícil era tu manter a nota acima de 4,95. As taxas, tanto de cancelamento quanto de aceitação, não eram tão difíceis. Não tinha, na época, destino nem valor da viagem, tá? Mas tinha o valor do KM fixo, o valor do minuto fixo, então a gente tinha uma noção, né? E quando dava o multiplicador, era um valor absurdamente bom. Então a gente filtrava grande parte das corridas, né, somente com a nota, e usava muito o direcionamento, que tinha um direcionamento infinito, tá? Que tu conseguia também fazer de um jeito que tu trabalhava só numa área onde era mais confortável para tu trabalhar. Então, tipo assim, era vantajoso e tinha como trabalhar, tinha como tu fazer. Depois tinha o nível prata, que te pagava 10% a mais todas as viagens. No meio disso, eles ainda te davam um valor em combustível. Era um valor primeiro R$200 a cada 15 dias, depois virou um valor de R$100 a cada 15 dias, e eles foram mudando, conforme os motoristas iam entrando nessa categoria, eles foram diminuindo. Depois eles quiseram botar esse multiplicador de 20% todas as corridas e de 10% todas as corridas somente em alguns horários de pico, tanto de manhã quanto à tarde. Foi sempre dessa forma. Só um pouquinho que eu vou entregar a chave aqui para a colega. Eu tenho a chave aqui, tu consegue abrir? Consigo, mas e o alarme? O alarme... Então, conseguiram entender mais ou menos como é que era? Para abrir o posto, tá? Entreguei ali. Então, não era tão difícil conseguir as taxas. Mesmo, né, tendo perigos e riscos e tudo mais. Mas valia muito a pena, compensava. Então, qual será o plano da Uber agora? Eu imagino, obviamente, não tenho certeza, mas que venha alguma coisa muito parecida com isso, tá? Alguma coisa muito parecida com isso. Mas pro nível diamante, entendeu? Para quê? Para convencer os motoristas a aceitarem as corridas ruins. O detalhe é que naquela época não tinha corrida tão ruim.
Que nem hoje. Obviamente tinha algumas coisas que era ruim, né? Não tinha como não ter, principalmente para alguns locais de risco, tá? Até porque tu não sabia o destino. Mas as corridas, no geral, tu ia receber um valor interessante. E além do valor interessante, tu ia conseguir pegar, né? E voltar vazio se fosse o caso. Independente de onde tu fosse. Se fosse com dinâmica, então, que a corrida fosse mais longa, que tivesse parada, que tivesse alteração de rota, que se exploda. Entendeu? Então, é isso que eles vão tentar implantar na cabeça dos motoristas, tá? Porém, obviamente, se eles conseguirem, né, com que esse plano seja implementado novamente, que realmente a categoria diamante seja uma categoria tipo assim, ó, porra, vale a pena tu aceitar as corridas podres para ganhar mais. Calculando bem, no final do mês ali, tu vai ganhar 1.000, 2.000 a mais, não sei o que era o que dava às vezes no diamante, tá? Tu conseguia fazer 1.000, 2.000 a mais só por estar no ouro do Clube 6 Estrelas, tá? Então, se eles conseguirem fazer alguma coisa assim, obviamente eles vão convencer os motoristas aí. O detalhe é que é o seguinte, conforme eles vão conseguindo o número que eles precisam, né? Conforme eles vão conseguindo ajustar o sistema que hoje tá uma bagunça, porque tá uma bagunça, entendeu? Eles vão diminuindo novamente. Ou seja, eles vão criar alguma coisa top aqui, porque os motoristas estão aqui. Deve ter 2, 3 aqui assim no diamante, tá? Os motoristas estão aqui. Conforme isso daqui for subindo, eles vão conseguindo resolver o problema deles. Isso daqui vai descendo, vai descendo, vai descendo, até que novamente eles vão acabar com o plano de vantagens, né? Com alguma coisa de vantagens que eles vão criar. Ou seja, a gente está o tempo todo sendo manipulado. O tempo todo sendo manipulado. E não faz sentido a gente acreditar qualquer coisa que venha nesse momento seja realmente vantajoso para nós a longo prazo. Vai ser somente a curto prazo. Ou seja, eles vão resolver o problema das chamadas, vão ganhar tempo e vão fazer alguma outra coisa para a gente se ferrar e eles tirarem cada vez mais dinheiro da gente. Isso é uma coisa óbvia. Então, só para todo mundo entender. O problema principal hoje da Uber é a aceitação dos motoristas. Não é nem cancelamento, é a aceitação. É a quantidade de corrida que tem que os motoristas não aceitam. Não aceitam. Né? Então, vai vir alguma coisa assim, desse nível, olha, eu diria quase com certeza absoluta, considerando ainda aquela conversa, né, que o Bonecão de Olinda trouxe ali de alguns motoristas que receberam, né, que falaram bastante, conversaram bastante sobre o clube de vantagens que tinha, sobre os 6 estrelas antes, se seria interessante com alguma coisa a mais, faria aceitar mais corridas. Vai vir alguma coisa nesse sentido. Obviamente, a gente está fazendo aqui um provável exemplo, né? Mas não tem muito como fugir disso. Tirar a categoria, tirar o programa Uber Pro, eu acho muito difícil. Muito difícil. Eles vão ajustar isso. Ah, não sei, olha, trazer de volta o Clube 6 Estrelas e acabar com o Uber Pro, bem difícil, porque na verdade eles querem cada vez menos trampo, né? E outra coisa, dava bastante trampo o Clube 6 Estrelas pro pessoal da Uber também. Tinha acordo com o posto de gasolina no início. No início eles não davam dinheiro a gasolina. Tu tinha que ir até o posto, mostrar teu aplicativo com um voucher que eles te davam, se eu não me engano, e o posto abastecia teu carro, botava R$200 ali. Depois disso eles trocaram o combustível, tu tinha direito a uma troca de óleo por mês. Uma troca de óleo por mês, ou uma troca de óleo a cada ciclo que virava, a cada 3 meses. Era alguma coisa assim, era muita vantagem boa, né? Porém, dava muito trampo pra eles, né? E tu acha que eles querem esse trampo todo de novo? Não. Então, acho que se vir alguma coisa vai ser dinheiro mesmo a mais, injetado, né? Injetado, porém, que já foi tirado da gente nesses últimos dias, né? Tirado de uma forma absurda. E a gente sabe como foi tirado. Então, mais ou menos isso que eu queria explicar pra vocês, porque a gente falou um pouco disso naquele outro vídeo, né? Sobre a conversa que a Uber teve com alguns motoristas aí. Já teve, né? Falando sobre lembrando o Clube 6 Estrelas como era. E muita gente ficou em dúvida, mas nós vamos ver como é que funciona isso. E eu não imaginava, assim, esqueci que tem tanta gente, assim, que não tem nem noção do que era o Clube 6 Estrelas. Né? De como era uma coisa vantajosa, realmente. E por isso que os que estão entrando agora falam em não querem parar ou algo do tipo, dessa forma, assim, sabe? Não tem isso. Tem que parar, porque já foi decente e tá cada vez pior. Tem que parar. E parem de inventar desculpa pra não parar. Parem. Todo mundo tem que parar pelo menos um dia, no mês que seja, tá, pra descansar, pelo menos um dia, adianta esse dia. Não seja um cara de pau, não seja tão cara de pau assim. E amanhã eu quero falar um pouquinho mais sobre esse negócio de parar e não parar. Um abraço pra vocês, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, ative a bosta do sino, espero que tenham gostado do vídeo. Fui.